Primeira Comissão da Assembleia da República diz haver matéria para permitir a prisão preventiva de Manuel Chang. Governo decide a partir do ano letivo 2019 abolir exames para a 5ª, 7ª, 10ª e 12ª classes. Diamantino Miranda regressa a Moçambique pela porta da Liga Desportiva de Maputo. Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal. Há razões bastantes para a Assembleia da República permitir a prisão preventiva de Manuel Chang. A constatação é da primeira comissão que esta segunda-feira analisou o pedido do Tribunal Supremo. O pedido que foi formulado pelo Tribunal Supremo à Assembleia da República é que a Assembleia da República possa manifestar o seu consentimento para que Sua Excelência, o Sr. Deputado Manuel Chang, possa ser preso preventivamente, porque correm autos de instrução preparatória ao nível da Procuradoria-Geral da República, que é para evitar os riscos de fuga ou até de perturbação do processo de investigação em curso. É assim como a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade interpreta o pedido do Tribunal Supremo, enviado à Assembleia da República na última quinta-feira. No seu parecer, a primeira comissão entende que nada impede que o Parlamento permita a prisão preventiva do deputado Manuel Chang. Estão reunidos os fundamentos, os pressupostos e requisitos constitucionais e legais para que a Assembleia da República possa consentir a prisão preventiva de Sua Excelência do O Presidente da República, Filipe Nyusi, efetuou durante o fim de semana uma visita surpresa às posições militares das Forças de Defesa e Segurança. Esta é uma notícia para acompanhar dentro de instantes no Jornal da Noite. Por ora, Adelino Buque não concorda com as sanções que lhe foram imputadas pelo Banco de Moçambique, supostamente por gestão danosa do extinto Nosso Banco. Buque diz que até já submeteu recurso ao tribunal. Esta matéria ligada às sanções do Banco de Moçambique impostas a Adelino Buque, que não concorda e diz que já remeteu o recurso. Está a ver o Jornal da Noite da STV. Dentro de instantes vamos fazer correr a informação. A esta altura, em recuperação, a notícia que dá conta de que Adelino Buque não concorda com as sanções que lhe foram imputadas pelo Banco de Moçambique. Sábado, uma semana após as intensas chuvas que caíram em Sofala de 15 dias para as vítimas das cheias no dia 9 de janeiro corrente, o Banco de Moçambique divulgou nomes de 6 antigos gestores do extinto Nosso Banco a serem sancionados por suposta gestão danosa daquela instituição. Prolongamento do mar. Entre eles está o empresário Adelino Buque. Carlos Agostinho Falando à STV, Buque revelou que não acha que haja matéria para fazer uma curta pausa. Vai ser mesmo género aterragem de emergência, porque vamos observar a esta altura tanto alguma reparação na nossa regia de informação e voltamos dentro de instantes. Até já. Os temas do dia a dia servidos pela manhã. Sejam todos muito bem-vindos já a mais uma edição do programa Opinião Pública. Análise dos factos na voz de quem nos vê. Muito bem, permita-me atender o nosso primeiro telespectador. Alô, Sim, Ilustre Amorim, o que é que tem a partilhar connosco? que a polícia sai à rua para extorquir o cidadão. Vamos onde está a polícia. Para interagir com o comandante-geral. Mas não podemos tapar o sol pela peneira. Opinião Pública, onde a opinião conta.
Já estamos no ar, uma vez mais, muito boa noite. Adelino Buque não concorda com as sanções que lhe foram imputadas pelo Banco de Moçambique, supostamente por gestão danosa no extinto nosso banco. Buque diz que até já submeteu recurso ao tribunal. No dia 9 de janeiro corrente, o Banco de Moçambique divulgou nomes de 6 antigos gestores do extinto nosso banco a serem sancionados por suposta gestão danosa daquela instituição. Entre eles está o empresário Adelino Buque. Nós sabemos que... Falando à STV, Buque revelou que não acha que haja matéria para ser sancionado, com multas que ascendem a 500 mil meticais e 3 anos sem ocupar cargos sociais e funções de gestão em instituições de crédito e sociedades financeiras. Pessoalmente não reconheço que tenha havido esse grau de infração que sou imputado, não reconheço e, por conseguinte, não vejo porque é que teria que pagar multa. E mais, Buque diz não entender porque é que foi arrolado numa lista de gestores do nosso banco, enquanto não fez parte do Conselho de Administração da instituição. Estive no BMI, que é o Banco Mercantil e de Investimentos. Quando se transitou para o nosso banco, eu já não estava lá. Portanto, eu penso que o próprio Banco de Moçambique conhece o histórico do BMI e não vejo por que hoje levantar esta questão. Adelino Buque diz já ter interposto um recurso ao tribunal e só depois disso é que saberá se vai ou não pagar as multas. Se os tribunais chegarem à conclusão que há essa responsabilidade, naturalmente que não terei outra alternativa que não seja cumprir com essa obrigação. A lista inclui ainda Mariano Matsinha, Francisco Mazoio, atual PCA do INSS, Tomás Roque, Musa Bashir Tembe e Jaime Mutololo. Quem também submeteu recurso é Francisco Mazoio. O atual PCA do Instituto Nacional de Segurança Social diz que não fazia parte do Conselho de Administração do nosso banco no período considerado pelo Banco de Moçambique. Mazoio também foi sancionado pelo Banco Central com uma multa de cerca de 500 mil meticais e proibição de exercer cargos em instituições financeiras durante 3 anos. O Presidente da República, Filipe Nyusi, efetuou durante o fim de semana uma visita surpresa às posições militares das Forças de Defesa e Segurança destacadas para o combate contra os homens armados que aterrorizam a zona norte da província de Cabo Delgado. Segundo um comunicado da Presidência da República, Filipe Nyusi pretendia inteirar-se no terreno do desenrolar de ações das diversas unidades das Forças de Defesa e Segurança que garantem a ordem e combatem os malfeitores que têm vindo a protagonizar ataques às populações. Durante o diálogo que manteve com os membros das FADES, encorajou-os a continuarem firmes na defesa da pátria e da soberania, realçando que, e passamos a citar, somente quem está no terreno dia e noite a enfrentar todos os desafios têm a dimensão do que está a ser feito. Por outro lado, Nyusi explicou que tem tido contactos de várias formas com as populações e que elas se sentem encorajadas com a presença das Forças de Defesa e Segurança no terreno para a garantia da normalidade da vida. Estamos ainda a citar o Presidente da República. Espero que tenham consciência de que os ataques sempre vão prevalecer por parte daqueles que minimizam a vossa tarefa, mas é importante que mantenham o foco das vossas ações e energias na defesa da pátria e da soberania, disse o chefe de Estado, igualmente aos membros das FDS, observarem, portanto, a disciplina, principalmente no trato com a população, pois, segundo o estadista, não faz sentido defender sem respeitar. Apelou, por outro lado, à colaboração da população, tida como fundamental para o sucesso da missão das Forças de Defesa e Segurança. A atribuição de terrenos no bairro Moavi, as vítimas das inundações de Ndunda-2, está a gerar um mal-estar por parte das vítimas de outros bairros. Estas acham que estão a ser discriminadas e exigem igual tratamento.
Uma semana após as intensas chuvas que caíram em Sofala, de forma particular na cidade da Beira, e que inundaram praticamente todos os bairros, parte das vítimas da Praia Nova, ora acomodadas no pavilhão dos desportos da Beira, estão zangados com o Conselho Municipal da Beira pelo facto da idilidade ter anunciado no passado sábado que o reassentamento definitivo no bairro Moaf, dentro de 15 dias para as vítimas das cheias da Beira, não incluía os moradores da zona da Praia Nova. Praia Nova é uma exceção, porque na Praia Nova nós temos aquilo que chamaríamos prolongamento do mar. Cada maré alta visita aquele espaço. Nós não vamos considerar Praia Nova como o local merecedor de emergência, mas sim as zonas de Mungaça, as zonas de Ndunda e assim como Manga Mascarenha, que são as zonas de maior propensão das inundações a nível da cidade da Beira. É essa gente acomodada nesses centros que vai merecer os espaços na zona de Moave, que nós vamos parcelar. Este pronunciamento não agradou a estas vítimas da Praia Nova e nesta segunda-feira insurgiram-se contra o município. Esta senhora falou em nome deste grupo. Qual é a forma que tem de escolher as pessoas e diz que a Praia Nova e o Vaz não têm direito de terreno? Por quê? Será que quando vinham nos levar em casa não viram a situação? Nós não somos barcos, pá, que vai, então na Praia Nova nós podemos ser malola para pescar, nós somos peixe, não somos peixe. Estamos a pegar a trouxa, vamos para o pavilhão, chega 2 semanas, volta para casa. Será que eu não consigo comprar 25 quilos de arroz? Quanto é que está 25 quilos de arroz? Eu vender consigo comprar 25 quilos de arroz. Não queremos. Depois daqui, nós vamos para a parede do governo. Queremos vir ouvir o governo que vai falar, porque o governador estava aqui. O governador e a diretora da NGC estava aqui. Então não é vir terrenos, fazer pano do chão. Desculpe, estamos a pedir terreno. Se não querem nos dar terreno, quando chuva cair, nem queremos NGC entrar na zona, entrar nos recolher. Estamos a pedir, nos deixam na água, nós morremos. É isso que eu queria falar. Muito obrigado. O Conselho Municipal da Beira garantiu que irá se pronunciar brevemente sobre a reivindicação das vítimas de cheias. Entretanto, algumas vítimas, em particular os da Praia Nova, já estão a retornar às suas casas, ignorando todos os riscos, tendo em conta que se está ainda no período chuvoso. Vou fugir para ir comer comida de você dar de lá, a comer, você dá de comer. Depois de comer, voltar para casa, vir continuar no mesmo, na cheia. Nem tem problema, nem vale a pena sofrer de fugir. Aqui que estão a sofrer, estão a fugir para lá, estão a perder tempo. O primeiro-ministro escalou hoje o distrito de Nquadala, na província de Zambésia, onde 61 famílias foram afetadas e 16 salas ficaram destruídas parcialmente pelo vendaval registrado no dia 1 deste mês. Na sequência, 53 casas ficaram destruídas. No passado dia 1 deste mês de janeiro, chuvas e ventos fortes destruíram 53 casas de forma parcial e um total de 8 totalmente, afetando diretamente 61 famílias, o equivalente a 305 pessoas. 16 salas de aula e um bloco administrativo ficaram parcialmente destruídos. O primeiro-ministro escalou Nquadala para se inteirar da situação. 1 de fevereiro, as aulas recomeçarem já com as condições prontas, não é isso? Pronto. Mesmo nesse sentido. Já tem materiais? Sim, adquirimos o material. Aqui já todos os barrotes foram adquiridos. Vamos fazer o reaproveitamento de algumas chapas que foram danificadas e também vamos fazer a aquisição. Sim. Então, força. Queremos as aulas aqui a recomeçarem com as condições criadas. Na sequência dos estragos verificados, mais de 3.000 alunos estão afetados, o que pode comprometer o arranque do ano letivo escolar no próximo dia 1 de fevereiro. Aqui para ver as escolas, este ano queremos ter um programa forte. As aulas começarem a tempo, no dia 1. As crianças para serem engenheiros, para serem médicos, para serem tudo, não é isso? Sim. Tudo de bom. Então queremos que esta escola seja reconstruída a tempo. Tivemos na Beira, a situação não está nada boa. A chuva levou tudo, as pessoas estão fora das casas, estão a sofrer. Mas aqui, mais ou menos, as coisas estão mais ou menos bem. Então encorajamos para continuarem, está bem?
Das salas de aula destacam-se 5 na Escola Secundária Geral de Nicoadala, 3 na Escola Primária Completa Dortmundiane Sede, 8 na Escola Primária Dortmundiane da localidade de Liquar. Ainda hoje, o primeiro-ministro visitou o Hospital Distrital de Nicoadala e deparou-se com uma grande enchente. Um dos maiores motivos de procura pelo hospital é a desnutrição crônica nas crianças. Carlos Agostinho do Rosário decidiu fazer uma visita ao Hospital Distrital de Nicoadala e deparou-se com enchente, sobretudo nas consultas de pediatria. Inteirou-se da diretora clínica sobre o assunto. Fazendo uma análise em relação às faixas etárias, temos, por exemplo, para crianças, que é o caso de malária, vem muito mais com febre, sem malária, e desnutrição aguda, e algumas doenças do foro respiratório. O primeiro-ministro mostrou preocupação com o problema de desnutrição crônica num distrito onde há muita produção agrícola. Mais produção, a população ser ensinada a comer bem, comer as coisas que possam ser necessárias para maior nutrição, porque vimos aqui as crianças caem aqui à produção, mas não a preparação da comida não é adequada, então eles caem em situação de má nutrição. Então é este aqui. Também um trabalho para que façamos a prevenção da malária, né? Que são todos os cuidados necessários para que o capim, as águas estagnadas, tudo isso aí, tudo tem que ser feito para que as pessoas não precisem do hospital. O primeiro-ministro chama atenção aos pais a pautarem por alimentação equilibrada para acabar com este cenário. 2 estradas que ligam o centro da cidade e os bairros de expansão na cidade de Nampula estão cortadas, o que dificulta a circulação de pessoas e viaturas. Uma das estradas está em obras e a ANI garante o restabelecimento da circulação em meados de junho. Há sensivelmente 3 meses que a travessia é feita desta forma, depois da destruição da antiga ponte sobre o rio Mohala, para dar lugar à construção de uma nova infraestrutura. Trata-se de uma das pontes do projeto em curso de asfaltagem da Estrada Nacional que liga a cidade de Nampula e o distrito de Angoche. Assim, para passar, precisa passar lá, girar, até nossos pneus se estragarem aqui, por causa disso só. Afeta-nos muito, como vem, são as crianças, somos nós adultos, temos que pular e temos que saltar de um lado para o outro, à procura de espaço para passar, pelo menos para atravessar para o outro lado, que não podia ser assim. As obras da nova ponte já tinham começado, mas foram suspensas depois do deslizamento da terra nesta parte, o que não oferecia segurança para os trabalhadores, sobretudo por estarmos na época chuvosa. A ponte começou muito cedo e estava previsto para terminar um pouco mais cedo que julho. Infelizmente, tivemos a época chuvosa que houve deslizamento dos solos, então acabou abrandando um pouco os trabalhos. Para dar segurança ao pessoal que está envolvido no trabalho e as máquinas que estão envolvidas, então achou-se necessário parar-se um pouco os trabalhos, aguardando que abrande as chuvas, abande o caudal do rio, para voltarmos a retornar ao trabalho. A Administração Nacional de Estradas garante que a nova ponte estará pronta até meados de julho e vai dar mais segurança aos utentes. Neste local terá feito uma ponte de 8 metros de altura, temos comprimento de 7 metros e temos um vão, posso dizer, de 8 por 12 e temos um comprimento de 17 metros. Por outro lado, a Rua de França, uma das vias que dá acesso aos bairros de expansão na cidade de Nampula, está cortada desde sábado devido ao volume de água das chuvas que não conseguia passar do aqueduto existente, ameaçando galgar a estrada. Fomos abrir aumentamos a vazão de escoamento, retiramos a estrutura que estava lá, que se tornou incapaz, o aqueduto que estava lá de tubo ármico, retiramos e deixamos a água passar normalmente. Qualquer nível de chuva, qualquer quantidade de chuva não vai provocar a ruína da estrada. Agora, o município vai construir um novo aqueduto de 3 metros de diâmetro em betão armado. O término dos trabalhos está previsto para daqui a 1 mês e meio.
A partir deste ano, todos os alunos da 5ª, 7ª, 10ª e 12ª classes vão ao exame. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano diz que a eliminação da dispensa tem como objetivo acabar com a subjetividade no processo de avaliação das competências dos alunos das escolas primárias e secundárias de todo o país. Aprovado no ano passado, o Regulamento de Avaliação do Ensino Primário, Secundário, Alfabetização e Educação de Adultos entra em vigor este ano. Uma das mudanças trazidas pela nova lei tem a ver com a obrigatoriedade de todos os alunos irem ao exame, conforme diz o número 2 do artigo 83 do regulamento. Não há a dispensa nas classes de exame. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano justifica a medida com a necessidade de tornar mais objetiva a avaliação do grau de aprendizagem dos alunos a nível nacional. O exame é feito por todos os alunos da classe terminal de um ciclo que de facto tem um exame a nível do Ruvumo Maputo, portanto são avaliados as mesmas competências, comparativamente à dispensa que resulta daquilo que é a avaliação de apenas o professor daquela disciplina ou de um grupo de professores daquela escola. E a abolição da dispensa é bem vista pelos encarregados de educação. Não, mas vai estudar a ficar mais. Eles vão ficar mais avançados, vão ter que aprender mais para poder passar por não dispensar. O número de disciplinas a serem examinadas também mudou. Na 10ª classe, por exemplo, passam a ser feitos 8 exames. Os alunos vão passar de 5 a realizar 8 exames. Os outros alunos também vão realizar exames conforme as disciplinas acadêmicas que têm na sua área de opção. Estamos a falar do 2º ciclo. Mas a boa nova é que os alunos passam a ser avaliados somente com a matéria da classe com exame. Ou seja, na 10ª classe já não contam os conhecimentos e as notas da 8ª e 9ª classes. E na 12ª classe, as notas e matéria da 11ª classe também não são levadas em conta. E a média final passa a ser calculada a partir das seguintes fórmulas. 10ª classe, 3 vezes a média final, mas a nota de exame, dividido por 4. 12ª classe, 2 vezes a média final, mas a nota de exame, dividida por 3. O acesso à segunda época é definido pelo número de exames que o aluno passou na primeira chance. Reprovar a mais de 4, estamos a falar de 5 disciplinas, não terá acesso, de facto, à segunda época em relação àquilo que seria a segunda oportunidade para fazer a 10ª classe. Por área, aqueles que apenas forem à área de ciências ou de letras, se reprovarem mais do que 2 disciplinas, reprovam na totalidade. Se reprovarem 2 disciplinas, terão acesso, portanto, à segunda época a essas disciplinas que tenham reprovado. Em relação aos alunos da 12ª classe, terão acesso, portanto, aqueles alunos que forem a todas as disciplinas todas no exame, também terão acesso, se reprovarem no máximo a 3 disciplinas da área. Voltam, de facto, a fazer exame. Já na primeira, a 2ª e 3ª classes, os alunos passam de 6 para ter apenas as disciplinas de português, matemática e educação física. A partir do sistema de progressão por ciclos, os encarregados de educação e os professores poderão tomar a decisão de passar ou reter um determinado aluno. Mas a retenção efetiva acontece, de facto, nas classes de exame, onde o aluno deve ser avaliado as competências de leitura, escrita, adição, subtração, multiplicação, divisão. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano espera que com as mudanças consigam monitorar melhor os alunos e professores, para que no final do ano seja fácil premiar os melhores e perceber onde estão os problemas. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. No mundo dos homens, elas também têm uma opinião. A questão da impunidade é muito séria. De facto, não estamos a perceber o que é que está a acontecer. Se nós não resolvemos este problema, elas confrontam as ideias. Encontrar os autores e bem que tem.
Em todo o mundo é assim. Agora temos eleições autárquicas. É momento de rompermos com isso. Eu não concordo com a Fátima. Elas questionam as decisões. Estas pessoas, quem é que as controla? Aonde é que elas estão? Viraram empresários? Como é que funciona? Elas propõem saídas sem filtros nem meias verdades. A liberdade de se sentirem bem. Criar uma nova ordem social. A consolidação da paz e a construção do país. Opinião no feminino. Aqui, elas mandam. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. A falta de salas de aula continua a ser um dos maiores problemas para o setor da educação em Inhambane. No presente ano letivo, cerca de 5.900 alunos poderão ter aulas ao relento. Trata-se de um processo que teve o seu arranque no ano passado, com mais de 350 estudantes de engenharia inscritos, sendo que depois de 5 estágios de formação, apenas 90 poderão ser submetidos à penúltima fase, que inicia já no mês de fevereiro e terá a duração de 32 semanas. De acordo com o presidente da Autoridade Nacional de Educação Profissional, entidade responsável pelo programa, depois desta formação serão selecionados 50 jovens que poderão trabalhar em diferentes empresas de gás e petróleo que operam no país. Aqui deve-se dizer que não é nada para cima da formação que está sendo ministrada a nível dos nossos institutos, mas é prepará-lo, adequá-lo para o requisito que as empresas neste momento exigem. Por sua vez, o Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional disse que esta abertura das empresas que operam no ramo dos recursos minerais é um sinal inequívoco de que estas sempre lutaram pela melhoria da qualidade dos técnicos moçambicanos. Baseado na experiência da República do Ghana, o programa Field Ready foi desenhado em estreita ligação com o setor produtivo e o seu resultado é, com certeza, aquilo que a indústria moçambicana está à procura: jovens altamente qualificados, com um alto potencial de empregabilidade para responder às necessidades de uma indústria bastante exigente. Esta informação foi partilhada esta segunda-feira durante a abertura do seminário da Aliança de Parceiros Corporativos e Governamentais do programa Field Ready Moçambique. Foi notória a troca de matérias, aliás, a que acabamos de acompanhar já havia passado durante o primeiro bloco do jornal. Agora sim, a falta de salas de aula está a ser um dos maiores problemas para o setor da educação em Inhambane. Quando falta menos de uma semana para o arranque oficial do ano letivo 2019, a Direção Provincial da Educação e Desenvolvimento Humano de Inhambane revelou à STV que perto de 5.900 alunos poderão estudar sentados no chão e debaixo das árvores devido ao déficit das salas de aula. A província, num todo, ainda se ressente de uma rede escolar que se deduz em 50 novas salas de aulas. Portanto, estamos com isto a dizer que temos ainda 118 turmas que recebem aulas sentadas em outras condições que não são condições condignas para o processo de ensino-aprendizagem. Os efeitos do vendaval de 2017, que fustigou sobremaneira a província, tendo destruído total e parcialmente cerca de 2.222 salas de aula, também constitui outro problema que colocará em causa a segurança e a comodidade dos alunos. É um facto, sim, que a província de Inhambane em 2017 sofreu os efeitos do ciclone Denel, mas dizer que ainda estamos com um rescaldo de 696 salas que precisam de ser intervencionadas. Estamos neste preciso momento num ponto onde estão a ser intervencionadas algumas salas, graças ao apoio do governo da Irlanda. O déficit do cabimento orçamental também constitui outro entrave para o alcance da meta prevista para a contratação de novos professores, onde dos cerca de 1.590 educadores necessários, o setor a nível da província irá apenas contratar 1/3. As limitantes orçamentais, vamos contratar 501. Para tal, nós vamos ter que incrementar o rácio
não é, dos alunos por turma, vamos ter que atribuir algumas horas extras aos nossos colegas professores, assim como a atribuição da segunda turma quando se fala do ensino primário. A província de Inhambane prevê inscrever para o presente ano letivo cerca de 135 mil novos ingressos. Estima-se que em Moçambique ocorram diariamente mais de 300 novas infecções por HIV-Sida. Os dados correspondem ao ano 2017 e é para reduzir estes índices que há 15 anos a PEPFAR criou o programa de combate ao HIV-Sida. Através do plano de emergência que os Estados Unidos trabalham em parceria com os governos locais para ajudar a salvar vidas daqueles que sofrem de HIV-Sida em todo o mundo. Em Moçambique, a PEPFAR já alcançou mais de 1 milhão de pessoas num universo de 2.125.000 que vivem com a doença. 15 anos depois de fazermos uma avaliação positiva, porque mais gente beneficia agora do tratamento, mais gente tem acesso ao tratamento, salvamos mais vidas e evitamos mais novas infecções. Temos indicação clara de qual é a nossa estimativa de novas infecções por dia, 356. Então, isso multiplicado por 365 dias, estamos a falar de cerca de 130 mil novas infecções. Para os Estados Unidos, não basta apenas a pessoa fazer o tratamento. É importante aderir e permanecer nele até ao fim. Durante estes 15 anos, nós já fizemos muitos avanços na luta contra a HIV-Sida. Já existem regimes de tratamento mais eficazes e também temos programas que assistem pessoas para conhecer melhor informação sobre a HIV-Sida, também para saber o seu status e também para apoiar pessoas que têm impactos na sua vida desta doença, principalmente mulheres e crianças. E para celebrar o 15º aniversário do PEPFAR em Moçambique, a organização lançou hoje em Maputo uma exposição que estará patente no Jardim Tunduro até o dia 12 de fevereiro. A Universidade Pedagógica e a Confederação das Associações Económicas de Moçambique vão cooperar em prol da melhoria do ambiente de negócios no país. A UPE quer potenciar o seu lado empresarial através de incubadoras de negócios e PMEs, identificar áreas de formação prioritárias e com impacto na vida das pessoas, bem como garantir estágios técnico-profissionais para os seus estudantes. Ao setor privado, a Universidade Pedagógica compromete-se em fornecer cursos de curta duração. Vamos a esta altura olhar o mundo e começamos mesmo pela Venezuela, onde tanto nos vem a notícia que dá conta de que o autoproclamado presidente interino convocou uma manifestação nacional e internacional contra o regime de Nicolás Maduro para este sábado. Desde o dia 21 de janeiro, mais de 700 manifestantes foram detidos. Continua a pressão contra o governo do presidente Nicolás Maduro, que este sábado rejeitou o pedido da União Europeia para a realização das eleições livres e justas. Em reação, o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, que goza do apoio do Ocidente, convocou este domingo manifestações nacionais e internacionais para pressionar Maduro a ceder ao ultimato da União Europeia. Guaidó também pede que haja manifestações gerais esta quarta-feira e o apoio do secretário-geral da ONU, António Guterres. De acordo com o Fórum Penal venezuelano, já são 791 detidos desde 21 de janeiro. Os Estados Unidos reconhecem Guaidó como presidente interino da Venezuela e prometem, por intermédio dele, mandar ajuda humanitária para o povo venezuelano. Subiu para 58 o número de vítimas mortais soterradas pela lama após o desmoronamento de uma barragem em Minas Gerais, no Brasil. Mais de 300 pessoas continuam desaparecidas. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Brasil, 58 corpos já foram encontrados debaixo da lama, mas há ainda 305 pessoas desaparecidas.
A tragédia ocorreu sexta-feira, quando uma barragem em Minas Gerais rompeu-se, gerando um mar de lama que soterrou várias casas e centenas de pessoas. O Instituto Médico Legal já conseguiu identificar 19 vítimas mortais. A investigação responsabiliza a empresa de mineração Vale, que estava a explorar a mina do córrego do Feijão. A Justiça brasileira bloqueou cerca de 232 milhões de euros da Vale e exige que esta empresa comece a tirar a lama e adote medidas de saúde. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. Amanhã Maputo irá registrar uma máxima de 30 graus e uma mínima de 22, 29 graus de máxima para Xai-Xai e 21 de mínima, 30 graus de máxima em Inhambane e 22 de mínima. No centro do país, Tete terá uma máxima de 33 graus e uma mínima de 24, 25 graus de máxima no Chimoio e 17 de mínima. Beira, 28 de máxima e 24 de mínima. Climane terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 26. Já no norte, 25 graus de máxima para Lixinga e 16 de mínima. 30 graus de máxima em Pemba e 24 de mínima. 30 também de máxima em Nampula e 22 de mínima. Até já. A magia das palavras regressa à sua televisão com o Entre Letras. Mais um Entre Letras, caros telespectadores, sejam bem-vindos. Não deixe de acompanhar a reposição de uma série de entrevistas com grandes autores da literatura moçambicana. E o que se passa é que o mundo é uma decifração. É importante nós nos cultivarmos, mas ao mesmo tempo é através do texto literário que se ensina a língua, um instrumento fundamental. A grandeza de alguém só se vê depois de morrer e dá um valor a si mesmos. A leitura dos livros dele era sempre prazerosa. Todos os domingos, às 12 horas, aqui na STV Notícias. Muito boa noite. Um olhar ao desporto. O técnico português Diamantino Miranda assinou hoje às 18 horas de Maputo, tanto assinou em Portugal um contrato válido por 2 temporadas com a Liga Desportiva de Maputo. 5 anos depois de ter sido repatriado por uma ordem do Ministério do Trabalho, após solicitação dos Ministérios da Juventude e Desportos e do Interior, por declarações então consideradas ofensivas, Diamantino Miranda regressa a Moçambique. O português irá suceder Aquil Marcelino no comando técnico da Liga Desportiva de Maputo e tem a missão de continuar a potenciar jovens talentos nesta formação. Miranda, de 59 anos, vem trabalhar com o também português Nilton Terroso como adjunto, sendo que os mesmos chegam ao país na próxima sexta-feira. Miranda trabalhou no Costa do Sol entre 2012 e 2013, contando ainda com passagens pelo Vitória de Setúbal, Campo Maiorense, Desportivo de Beja, Felgueiras, Gil Vicente, Portimonense, Várzea, Olhanense, Fátima e equipa júnior do Benfica. Ligado ao Benfica, Diamantino Miranda vai dar seguimento ao trabalho que está a ser desenvolvido por Ali Hassan desde o arranque da temporada. Sem grandes contratações, a Liga Desportiva de Maputo aposta na juventude para fazer um campeonato tranquilo. O Clube Naval sagrou-se ontem campeão nacional de natação de verão ao contabilizar 2.689 pontos na classificação geral. O Clube de Natação Tubarões ficou em segundo lugar com 2.531 pontos. Nova ordem na natação. Pela primeira vez na sua história, o Clube Naval conquistou o Campeonato Nacional de Natação de Verão, deixando para trás a forte concorrência dos Tubarões. Ao cabo de 7 jornadas, o Clube Naval dominou em femininos, conseguindo um total de 1.487 pontos, sendo que em masculinos amealhou 1.002 pontos, que totalizam 2.689 na classificação geral. Estamos muito satisfeitos com a prestação dos nossos atletas, em geral. Com uma boa formação conseguimos atingir uma pirâmide mais alta. E é por aí que temos que nos manter a focar e
continuar com a qualidade de aprendizagem e de ensino e de treino. Basicamente, as alegações que estão a ser feitas são injustamente. Na realidade, o clube em questão está a ser pressionado, está-se a sentir encurralado e sem outra maneira como manobrar e vê que não tem hipótese de outra forma senão tentar penalizar e injustiçar atletas. Forte candidato à conquista do título, o Clube de Natação Tubarões de Maputo viu-se relegado para o segundo lugar com 2.531 pontos, sendo que o seu domínio foi nos masculinos com 1.539 pontos e nos femininos contabilizou 812. O Ferroviário da Beira fechou os lugares de pódio, ou seja, terminou a prova em terceiro lugar, com um total de 1.051 pontos, restantes de uma combinação de 486 nos masculinos e 467 nos femininos. O regulamento diz que nadadores estrangeiros participam como extra competição, mas a federação está a considerar a pontuação desses nadadores estrangeiros. Nós reclamamos isso. O regulamento que diz que os atletas estrangeiros não podem participar nas estafetas como extra competição. Contudo, houve uma reunião técnica que se discutiu sobre o aspecto e os clubes que lá estiveram presentes concordaram que esses atletas podiam participar, embora tenha sido uma discussão que depois não passou para algo prescrito. Os clubes, em unânime, os delegados apoiaram a ideia de os estrangeiros participarem nas estafetas normalmente, esperando que a federação observe o que diz o regulamento MAI. Nós fomos ao regulamento MAI, observamos, o regulamento MAI não fecha os estrangeiros, simplesmente diz 1 a 2 estrangeiros podem participar. Então, neste caso, nós deixamos o clube também, com aquilo que os clubes falaram na reunião técnica. Durante a prova, foram batidos 11 recordes nacionais, curiosamente, todos no escalão de formação. Está tudo visto no Jornal da Noite. Informação em modo permanente para acompanhar na STV Notícias. Boa noite.